Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui para mais um devocional, mais um momento em que nós temos para meditar na palavra de Deus. Eu tenho louvado a Deus por esse espaço. O pastor João Marcos nos concedeu de podermos, de alguma maneira, estar ajudando ao ministério da palavra. E eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração por esses dias e que hoje não seja diferente. Ela também alcance o seu coração. No meio de tantas lutas, no meio de tantas tribulações que nós temos passado pessoalmente e como igreja, nada melhor do que buscar a palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos abençoa e ela acalma o nosso coração nesse momento em que tantos precisamos. Nessa ocasião eu gostaria de convidar você para que pudéssemos ler a palavra, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Nos diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, preste atenção agora, foi-me dado um espinho na carne, uma dificuldade. Foi-me dado um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Palavra de Deus para o nosso coração. O tema que eu gostaria de propor é as lutas da vida e as lições de fé. As lutas da vida e as lições de fé. Mais especificamente, eu gostaria de falar sobre uma luta. É essa luta do apóstolo Paulo. E quais são as lições de fé que nós podemos aprender e que o apóstolo Paulo aprendeu também. A nossa vida é marcada por lutas. Alguém bem disse o seguinte, que a vida é uma professora cruel, pois ela primeiro aplica a prova para depois nos ensinar. Mas que bom saber que Jesus em todo tempo, ele usa as dificuldades não para nos destruir, mas para nos ensinar, para nos tornar cada vez mais semelhante ao seu Filho Jesus. E nessa ocasião, escrevendo aos Coríntios, Paulo, ele relata algo muito pessoal. Na verdade, essa é a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo. Paulo havia estado em Corinto. Se nós lemos Atos capítulo 18, vai nos estar descrito isso aí. Paulo permanece 1 ano e meio naquela cidade. Paulo vai embora daquela cidade. Depois de um tempo, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Há quem acredite que nesse intermédio, depois Paulo faz uma visita rápida em Corinto. E voltando, Paulo escreve uma carta, que nós chamamos de carta severa. Essa carta, ela não está relatada, não sabe se ela se perdeu. E depois de algum tempo, Paulo envia Tito para ver se eles estavam fazendo aquilo que ele havia escrito nessa carta severa. Tito então volta, conta coisas boas para Paulo que eles estavam cumprindo. Tudo isso está descrito nessa segunda epístola. Mas Tito vai dizer que havia alguns lá em Corinto que não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo. Então Paulo escreve 2 Coríntios. Do capítulo 1 ao 6, Paulo vai reafirmar o amor que ele tinha por eles.
Paulo também esperava que eles pudessem amá-lo da mesma forma. No capítulo 8 e 9, Paulo vai tratar de uma questão financeira. Ele espera que os coríntios eles pudessem enviar também uma ajuda financeira, contributiva, com generosidade à igreja de Jerusalém. E do capítulo 11 para frente, Paulo vai defender a sua apostolicidade. Uma das coisas que eles falam para o apóstolo Paulo é que ele não tinha aparência. Os falsos apóstolos eles se orgulhavam da retórica que eles tinham. Mas aqui o apóstolo Paulo começa a dizer que não se orgulha nessas coisas. Antes, se orgulha nas fraquezas. E quando nós lemos esse relato aqui, especificamente o capítulo 12, Paulo vai tratar de uma situação muito importante. De uma visão que ele teve, uma visão profunda, uma visão celestial, mas que por ter essa visão, para que ele não se orgulhasse, foi-lhe posto um espinho na carne. Nós não sabemos o que é esse espinho. Dificuldades, não sabemos se é enfermidade, problema nos olhos, não sabemos se ele manquejava, não sabemos se é a respeito de tentações, mas o que nós sabemos é que esse espinho na carne, essa grande dificuldade o acompanhou. Mas ele, pelo resto da sua vida, mas ele aprendeu com isso. Ou seja, nós podemos aprender também com as nossas dificuldades. O que nós precisamos nesses dias é ter uma perspectiva bíblica das dificuldades. E se tivermos uma perspectiva bíblica, com certeza enfrentaremos os problemas de uma forma muito melhor. Olhando para esse texto, quais as lições que nós aprendemos com a vida do apóstolo? Em primeiro lugar, quando eu olho para esse relato, eu aprendo que aqueles a quem Jesus ama também podem passar por grandes dificuldades. Talvez você pense, nossa, mas eu já sabia disso. Realmente, eu e você sabemos. Mas quando isso acontece na prática, quantas vezes nós ficamos frustrados? Porque o mundo tem passado uma impressão para nós, muitas vezes, que o crente não passa dificuldade. Um falso evangelho tem sido passado que o crente ele deve ter uma vida no mar de rosas. E não é assim. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo que muitos servos de Deus, as quais amavam o Senhor e os quais o Senhor amava, Deus permitiu que eles passassem por grandes lutas. Foi o caso do apóstolo Paulo. Pode ser o meu e o seu caso. O fato de nós amarmos o Senhor, o fato dele nos amar, não nos isenta de passarmos grandes lutas em nossas vidas. Você tem passado por luta difícil nesses dias, na sua vida? Isso não quer dizer que o Senhor deixou de amar você. O Senhor o ama. E por nos amar, Ele permite que passemos por lutas, pois Ele está trabalhando em nossa vida, trabalhando em nosso caráter. O apóstolo Paulo, ele foi necessário passar por aquela luta, porque Deus estava trabalhando em sua vida. Lembra de Lázaro? Lá a história de Lázaro, descrita em Lucas capítulo 11, vai nos começar dizendo assim, que Lázaro adoeceu. E quando foram relatar a Jesus, disseram, aquele a quem tu amas tem passado por dificuldade. Jesus nos ama, meus irmãos, apesar das dificuldades que nós passamos. Creia nisso. Se estiver passando por uma luta difícil, não deixe de crer no amor de Jesus por você. Porque eu estou certo, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, que nem altura, nem profundidade, nem luta, perseguição, provações, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto está no versículo 8. A segunda lição importante que aprendemos é que em meio às nossas grandes lutas, nós não podemos abrir mão do recurso da oração. O apóstolo Paulo vai dizer que em meio àquela luta, ele orou por 3 vezes ao Senhor para que ele ficasse livre disso. Talvez você pense, mas 3 vezes só? Muito pouco. Mas a ideia ali é que ele orou intensamente ao Senhor.
para que pudesse aliviar aquele fardo. Mas o fardo não foi aliviado. A luta continuou. E Jesus disse: a minha graça te é suficiente. O que importa, o que nós podemos aprender é que não podemos desistir do recurso da oração no meio da luta. É o que de fato acontece muitas vezes. Quando passamos lutas, nós ficamos tão desanimados que não queremos orar mais. É certo que nossos irmãos, é certo que nossa igreja, eles têm orado constantemente por nós, o nosso pastor. Mas você não pode abrir mão do recurso da oração. Por diversas vezes nas Escrituras, nós vemos homens e mulheres de Deus passando lutas difíceis, mas que recorreram à oração, não desistiram da oração. O Salmo 120, versículo 1 nos diz isso. Na minha angústia, o salmista diz, eu clamei ao Senhor. No meio da dificuldade, eu busquei ao Senhor. E terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que precisamos aprender que é nas nossas dificuldades que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Foi a lição espetacular que o apóstolo Paulo aprendeu. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Por isso eu me alegro nas fraquezas. Mas quando ele diz isso, não nos problemas em si ele se alegrava, mas se alegrava porque no meio dos problemas ele sabia que aí era a oportunidade do poder de Deus se manifestar de forma mais intensa. Nos momentos em que tudo vai bem em nossa vida, nós muitas vezes não percebemos esse poder, mas é nas horas da dificuldade que nós temos a oportunidade de perceber quão grande é o poder de Deus para nos sustentar, para nos manter de pé, para nos encorajar, para nos dar forças para prosseguir. É nas dificuldades que nós sentimos o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus nos sustentando em seus braços, nos carregando em seu colo. Nós experimentamos o cuidado todo especial de Deus. Querido irmão, se você está passando por uma grande luta, ou se esse momento em que nós estamos enfrentando tem deixado você fraco, é nesse momento que o poder de Deus ele há de ser demonstrado de maneira mais evidente na sua vida. Que possamos aprender com as lutas da vida, que possamos tirar lições de fé para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no teu coração.